Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos Siciliano, sou mestre em saúde da família e especialista em anatomia humana e biomecânica. E a gente vai falar sobre sistema muscular, miologia. E aí você olha esse corpo, e aí você fala, caramba, o meu corpo ele tem movimento. Eu tenho um osso que serve como uma estrutura rígida, eu tenho articulação que vai dizer qual o movimento que ele faz, mas quem vai ser o componente que vai gerar força para abrir, para mover esse segmento? Vou dando exemplo de uma porta, que eu gosto de usar muito a porta como exemplo. Não adianta eu ter a porta, não adianta eu ter a dobradiça na porta se eu não tiver ninguém que abra ou que feche, ou algum mecanismo que faça isso. O músculo é esse mecanismo. E a gente fala de músculo, Quando você pensa no seu corpo, quando você pensa em músculo, você vai pensar o quê? Sempre nessas estruturas maiores, nessas estruturas que você está segurando aqui, Quando você vai lá e faz o movimento do bíceps. Mas a gente tem na verdade a gente tem dois tipos de músculos. Desses dois, um eu subdivido. Quais são os dois tipos de músculos? Eu tenho um músculo liso e um músculo estriado. O músculo liso, quando você olha para ele não tem linhas transversais, nele. Ele só tem as fibras longitudinais, as linhas longitudinais. Quando eu olho para o músculo estriado, ele tem, olhando histologicamente, ele tem umas divisões transversais, formando estrias. O músculo liso, quando eu olho para o meu corpo, ele está presente lá nas minhas vísceras, ele está presente nas minhas artérias. A minha artéria pulsa porque ela tem musculatura lisa ali. Então você olha, tem um músculo ali naquela estrutura. O músculo estriado, eu divido ele em duas partes. Em estriado cardíaco e estriado esquelético. E aí você vê estriado cardíaco está no coração. Estriado esquelético, não. Estriado esquelético, ele está no nosso corpo. E aí você fala, você comanda todos esses músculos? Não. Então, automaticamente, você começa a pensar que eu tenho músculos de contração voluntária e músculos de contração involuntária. Músculos de contração voluntária são os músculos esqueléticos. Estriados esqueléticos. Porque o estriado cardíaco, ele não tem contração voluntária. Eu não posso falar assim, bate, para, bate, para. Não, ele está funcionando ali independente da minha vontade. Agora, o restante não. Eu falo, flexiona, estende. Flexiona, estende. Contrai, relaxa. Opa, contrai e relaxa. Musculatura lisa também, contração involuntária. Contrai e relaxa? Sim. O meu músculo ele tem propriedades. Quais são as propriedades que meu músculo tem? Eu falo que são 5. A primeira delas é a propriedade de irritabilidade, que ele tem que responder a um estímulo nervoso, na maioria dos casos, tá? Ele tem que, ao responder esse estímulo, ele tem que se contrair ou se estender, então eu tenho contratilidade e extensibilidade. Eu tenho a elasticidade, que é a propriedade de, após se contrair e se estender, ele voltar ao seu tamanho normal. E eu tenho a propriedade de gerar tensão ou tonicidade, que é a propriedade dele manter um tônus, ter um tônus. Então ele tem essa tonicidade, propriedade de gerar tensão. Quando eu olho o músculo, então ele tem essas 5 propriedades. E o músculo esquelético, ele como componente dele, eu tenho a parte dele que se contrai, que a gente chama de ventre muscular. E esse ventre, quando você olha ele tem os fascículos que vai juntar o ventre, você tem as fibras que vai formar o fascículo, você tem ali justamente as miofibrilas que vai formar uma fibra. Recobrindo ele, você tem um endomísio, o epimísio, de repente você depois tem o perimísio juntando os fascículos ali dentro, as fibras para formar um fascículo, e o endomísio formando a miofibrila, juntando as miofibrilas e formando a fibra muscular, até chegar lá no sarcômero, que é a unidade contrátil desse músculo. E quando você olha para esse músculo, ele tem que ser preso ao esqueleto, ou preso à pele. E ele é preso por 2 estruturas. Ou por tendão, que é uma estrutura mais cilíndrica, como se fosse uma fita, E aí você vai olhar lá, ele é mais fininho, ou por uma aponeurose, que é uma estrutura mais larga. Então esse músculo, ele se prende por tendão e aponeurose. E ele tem, como eu falei lá na divisão, as fibras musculares. E essas fibras musculares, elas podem estar dispostas de forma paralela, onde todas as fibras têm a mesma direção, ou de formas oblíquas. Quando eu tenho elas de formas oblíquas, eu posso tê-la só de um lado da estrutura muscular, que eu chamo de um músculo unipenado, ou posso ter dos 2 lados, que eu chamo de músculo bipenado. Esse músculo, eu posso classificar ele, quando eu olho para esse músculo, através do número de quê? De inserções deles. E assim, eu tenho várias inserções porque o músculo se prende.
E ele se prende através de inserções e origens. Origem, quando a gente olha isso anatomicamente, é o ponto fixo, e inserção é o ponto móvel. Mas como ele é elástico, na verdade a gente tem inserção proximal e inserção distal. Mas vamos usar o conceito anatômico de origem e inserção. Origem, ponto fixo, inserção, ponto móvel. Então, pelo número de inserções, eu posso ter um músculo unicaudado, bicaudado e policaudado. Quer dizer que ele tem uma só inserção, ele tem 2 inserções ou 3 ou mais inserções. Se você olhar um músculo, por exemplo, flexor, né, superficial dos dedos ou extensor dos dedos, ele tem várias inserções. Então, automaticamente, é um músculo policaudado. Eu classifico esse músculo também pela origem dele. Quando eu olho para a origem do músculo, ele pode ter uma origem normal, que é o músculo fusiforme normal, 2 origens, é um músculo bíceps, 3 origens, é um músculo tríceps, 4 origens, é um músculo quadríceps. São as características desse músculo. Eu classifico esse músculo quanto à sua função, né? Se ele é simplesmente flexor, adutor, aí eu falo para ele, é onde eu dou o nome dele. O músculo flexor superficial dos dedos, quer dizer que faz flexão. É uma forma de denominar o nome dele. Eu classifico quanto à sua ação. O agonista é o músculo principal da ação muscular. O antagonista, ele se opõe ao agonista, né? O músculo sinergista, a gente vai lá e fala o seguinte, esse sinergista, ele auxilia o agonista. E eu tenho os fixadores e posturais. Eu classifico esse músculo também quanto ao tipo de contração. Contração concêntrica, ele está se encurtando. Contração excêntrica, ele está se estendendo. E contração isométrica, ele está parado, mas está gerando tensão. Quando você está segurando uma estrutura aqui, ele está parado, mas ele gera essa tensão. Então, esses são os tipos de contrações musculares que a gente tem. Tá bom, pessoal? E a gente fica até a próxima. Um grande abraço.